Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria. A última casa, fizemos uma turnê, foram várias instituições. Minha gratidão a Londrina, minha gratidão às demais cidades. Esta é a Ibiporã. A cidade de Ibiporã, por essa oportunidade que nos está nos ofertando de podermos falar sobre o Evangelho e falar especialmente sobre o homem de bem. Nós vivemos aqui na Terra muito sem entender, sem pensar, sem refletir no que estamos fazendo aqui. Temos uma vida muito rotineira, muito mecânica. Acorda, toma banho, quando toma, né? Porque está frio demais, né? Deixa para a noite, né? Mas toma-se um banho, em Manaus é 2, 3 por dia, porque é muito quente, aqui não precisa tanto. Mas toma-se um banho, se arruma, vai ao trabalho, volta do trabalho, toma-se um banho, vai ao centro espírita, volta. E nós acabamos transformando a nossa vida em atos mecânicos, em atos repetitivos, em atos muitas vezes externos. E mesmo a nossa ida ao centro espírita, muitas vezes passa a ser algo mecânico e externo. Um dos pontos que Jesus criticava muito, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Jesus criticava os fariseus, eram aqueles que conheciam a lei, ensinavam a lei, exigiam a lei do outro, mas não aplicavam a si próprio. E nós vamos nos deparar com um Cristo que realizava o ensino do Evangelho à beira do lago do Tiberíades, ou muitas vezes num pico, no alto, na montanha, que não é tanto montanha assim, é ali onde ele proferiu o Sermão do Monte. Então Jesus era contra esses ritos, as coisas externas. Jesus vem para falar daquilo que está dentro de nós, na simplicidade de tudo. Jesus andava descalço. Sentava-se à beira do barco dos pescadores no finalzinho da tarde, quando eles voltavam, e ali a multidão já estava aguardando. E um dos propósitos da doutrina dos Espíritos é justamente a gente reviver o cristianismo primitivo. Nós não podemos distanciar o simples do centro espírita. Nós não podemos intelectualizar os estudos para poucos compreenderem. Se a doutrina espírita, se o estudo da obra básica, se o estudo do Evangelho, muitas vezes usa uma linguagem um tanto diferenciada, um tanto intelectualizada, é de responsabilidade do dirigente facilitar para que todos tenham direito de compreender o que está no Evangelho. Foi o que Jesus fez. Quando ele falava, ele ensinava, ele dava exemplos do dia a dia de cada pessoa que estava ouvindo. Então ele falava da dracma perdida, ele falava ali que não se pode colocar o alqueire, né? A luz ali, a lâmpadazinha embaixo do alqueire, quer seja embaixo do cesto, tinha que pôr em cima. Então todas as lições que Jesus dava, lições grandiosas, ele trazia o exemplo da vida do cotidiano de cada criatura. Tudo isso para quê? Nós precisamos aprender a sermos um homem de bem. Homem na condição de um ser hominal. Nós estamos na condição de viver em um corpo hominal, chamado homem, hominal, um corpo hominal. E nós temos um grande trabalho a realizar. Nós precisamos nos afastar da animalidade. Essa é a nossa maior luta. O animal come, nós comemos. O animal bebe, nós bebemos. O animal dorme, nós dormimos. O animal procria, nós procriamos. O animal trabalha para o seu sustento, nós também trabalhamos para o nosso sustento. Então, o que vai começar a me diferenciar do animal irracional é a minha capacidade de amar. O animal, ele não ama. O animal, ele é movido pelo instinto de conservação.
Nós também somos movidos pelo instinto de conservação. Comer, beber, dormir, procriar, isso tudo faz parte do próprio trabalho. A gente trabalha, a gente não sai de casa. Eu amo trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu gosto de servir, eu gosto de ajudar. Não, a gente vai por causa do dinheiro. Que no fundo é por conta do prazer. Porque o dinheiro, ele me traz o prazer de me vestir bem, o prazer de me alimentar, o prazer de ter uma boa casa, o prazer de poder ter umas férias, o prazer de poder comprar um presente e dar àquela pessoa que eu gosto. Então, nós somos movidos não pelo amor, nós somos movidos pelo prazer. Nós somos movidos pelo interesse financeiro. Se não fosse isso, a gente não saía de casa. Se dinheiro desse em árvore, nós estaríamos ainda hoje batendo pedra na pedra. Se muitas vezes nós nos aprisionamos, vamos dizer assim, num trabalho, nos dedicamos, lutamos, é porque a gente quer ter sucesso financeiro. Se muitas vezes ficamos 8, 10 horas fazendo extra, é para ganhar um pouco mais. Então nós ainda não estamos no movimento de espíritos superiores que trabalham pela alegria de servir, pela alegria de ajudar. Então o dinheiro é essa mola. Jesus, de certa forma, chamava muita atenção dos fariseus. E hoje nós temos a doutrina dos espíritos. E muitos de nós somos ainda fariseus. Nós estudamos, ensinamos, mas não vivemos. E nós até cobramos dos nossos colegas da instituição espírita. E muitas vezes cobramos dos nossos familiares que também são espíritas. Mas o senhor não é espírita? Mas a senhora não é espírita? Mas você não é espírita? Muitas vezes nós cobramos isso, como também outros cobram de cada um de nós. Mas a gente cobra de si próprio. Então o convite é: Conceição, saia da animalidade, adentre na humanidade. Antes de nós chegarmos à espiritualidade, nós precisamos ser humanos. Sairmos da animalidade. Existe um percurso. Por isso que o tema aqui é o homem de bem. Isso aqui que nós iremos ler alguns tópicos é o homem de bem, não é o Cristo. Ele não está falando isso aqui de um espírito superior. Esse texto está falando do homem, o ser nominal, e não ser superior. Isso aqui não são citações de um homem superior. Por que a gente vai ler alguns tópicos, a gente vai dizer, mas é muito difícil. Por que a gente diz que é difícil ser um homem de bem? Porque é mais fácil ser um homem mau. É mais fácil ser egoísta. É mais fácil ser orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então, quando nós falamos é difícil esse texto, eu estou dizendo é mais fácil continuar na lama que eu estou há milênios. E essa lama é o animal. É o animal que domina, é o animal que marca espaço, território. O animal marca território, ele não suporta que qualquer pessoa possa invadir o território dele, ele agride. Quantas vezes nós não somos assim? A gente se irrita com um novo funcionário que está entrando no meu setor e a gente persegue, a gente dificulta. Porque está invadindo o meu território. Quantas vezes uma pessoa dentro de casa, uma visita, alguma coisa, e aquilo te incomoda profundamente, você diz, eu não gosto de gente estranha dentro de casa. Na verdade é o território, é o animal. E quando eu como tudo, e não guardo, e não deixo, e não divido, e ainda escondo, é o animal. Que não sabe compartilhar.
apenas olho e tenho apenas desejo pelo outro. É o animal, está no cio. Tem uma abelha. Então a gente começa a parar e a pensar a nossa condição, a nossa vida e muitas vezes a nossa aproximação com o reino animal. Tenho sempre dito no EOS. EOS é Estudo de Obras Espíritas Selecionadas. A gente sempre fala que as pessoas dizem assim, olha como o animal parece, né, com a gente, parece gente, né? Não, ele não parece gente. Somos nós que parecemos animais. Sou eu que pareço com ele. Sou eu que fico com raiva. Sou eu que mordo. Sou eu que faço aquela cara de triste. Para todo mundo ver. Viu o cachorro com tristeza, né? A gente faz questão de mostrar, talvez para que o outro se compadeça, muitas vezes, né? A gente não consegue resolver as coisas dentro da gente. Então, o convite desse texto não é um convite para sermos espíritos puros, muito menos superior. É para sermos humanos. Por isso que o tema é o homem de bem. Se nós pegarmos aqui, permitam-me. Eu vou pegar alguns tópicos e vamos fazer como a gente faz lá em Manaus. Eu vou ticar junto com vocês. Bora ticar? Você sabe o que é ticar? Não sabe. Vocês conhecem o jaraqui? Não conhece o jaraqui? Ninguém aqui conhece o peixe jaraqui? É um peixe no estado do Amazonas. Lá a água é água doce, então os nossos peixes são da água doce. É um peixe espetacular. Você quer trocar de microfone? Você quer trocar de microfone? Não é microfone. Eu já trouxe o técnico hoje por causa desse barulho. Depois, se eu quiser desligar, eu tenho um vozeirão aqui, não tem problema nenhum. Está precisando disso aqui para gravar? Vamos deixar. Hã? Para ver, eu acho que é microfone. Hã? O besouro está aqui. Você quer tentar ver? Desliga para. Eu acho que é a caixa de som, não é o microfone. Eu trouxe o técnico hoje, ele mexeu em tudo aqui. Desliga, só desliga. Ó, não é o microfone, é a caixa. Você quer desligar a caixa? É essa daqui que está. Ele foi lá ter. Né? Mas dentro não é uma caixa que vai parar a gente, né? Voltando para o jaraqui. Lá em Manaus, no Amazonas, é água doce. Então nós somos ricos em peixe. E tem um peixe, que é o peixe jaraqui, só que ele tem muita espinha. Então a gente tem que ticar. Depois frita ele assim numa banha maravilhosa e fica um espetáculo. Então nós vamos fazer como a gente faz em Manaus, nós vamos ticar o texto. Para que você, quando for ler o homem de bem, entender. E esse é um texto que tem que ser estudado mesmo, por todos nós, espírita. Diz assim, o verdadeiro homem de bem, então tem o falso. Já começa por aí. Você está entendendo? Numa leitura corrida você não pega? O verdadeiro homem de bem, então tem o falso? Tem. É um fariseu. Parece que é bom, mas não é. O mais antigo vai lembrar da propaganda Denorex. Parece, mas não é. A gente não lembra do Denorex? Então, o homem de bem, aqui ele diz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma lei só. O verdadeiro homem de bem. A lei, acabou, graças a Deus. A lei de justiça, de amor e de caridade. Não sabe o quente não, viu? Então não é porque é difícil não. Nem fique tranquilo, está tudo ótimo. Então tem o falso. É o que estuda, é o que ensina, mas não é justo. Não tem amor e muito menos a caridade. É interessante que ele coloca amor e caridade, como se fossem duas coisas separadas. Toda vez que eu cuido de alguém, eu estou amando. Todo ato de cuidar é um ato de amar. Quando eu cuido sem nenhum interesse, eu estou amando. Olha que coisa interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar dos pais.
Ele diz assim: quando você cuida do seu pai, da sua mãe idoso, e eles têm bastante dinheiro, pode haver um interesse. Mas quando você cuida do seu pai e da sua mãe, que não tem nenhuma condição, isso é muito mais meritório aos olhos do pai. Tudo aos olhos do pai é intenção. Então, essa lei aqui de justiça, de amor e de caridade, ela é uma só. Porque se eu sou justo, eu tenho caridade e eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu tenho justiça e eu tenho caridade. Se eu sou caridoso, eu sou justo e tenho amor. Por isso que é uma só lei. Não tem como separar. Não existe uma pessoa que ama. Eu não estou falando de amor de outro amor. Não, isso é troca, é interesse, às vezes só desejo. É o amor que Jesus nos ensina. É o amor com absolutamente nenhum interesse. Então, o homem de bem, o verdadeiro, porque tem o falso. Quem é o falso? O fariseu. O verdadeiro homem de bem, ele cumpre essa lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E não é um texto para espírito superior. É para ser um homem de bem. Na maior pureza é limpo. Ou seja, sem nenhum interesse pessoal. Apenas a vontade de servir. E quando Jesus falou isso, que a tua mão direita não vejo que a esquerda está dando, ele está dando uma orientação para a gente não sofrer. Porque se eu faço alguma coisa esperando troca, esperando reconhecimento, esperando aplauso, esperando gratidão, eu vou sofrer. Então, a minha recompensa é teu elogio, é teu aplauso, é teu reconhecimento. Ou muitas vezes você vê assim: não, a Conceição é o máximo, a Conceição me ajudou na hora mais difícil. Você fica. Aí eu digo: não, mas o que eu fiz? Vaidade. E isso alegra. Então, qual é a minha recompensa? A minha recompensa é o elogio. A minha recompensa é ser reconhecido. Logo, se eu não tiver o reconhecimento, eu vou sofrer. Porque eu vou esperar. Por isso é que Jesus diz: já recebeu a tua recompensa. Tua recompensa não era o aplauso? A tua recompensa não era alguém colocar na rede, lá na rede Instagram, essas coisas todas, dizer assim: Conceição, você é maravilhosa, você me ajudou numa hora difícil. Você já não precisava ter posto, mas está adorando isso. Só que na Terra é muito mais fácil nós encontrarmos pessoas que não voltam para agradecer. Não voltaram para agradecer Jesus. Jesus devolveu visão, levantou pessoas que estavam aprisionados, sem poder andar, e o povo não voltava para dizer: muito obrigado, Senhor, o que queres que eu faça? Não tinha. Se não voltaram para agradecer Jesus, nós os terrícolas, os perturbadinhos, o que nós queremos que as pessoas façam? Então nós devemos fazer o bem pela alegria de ser bom e não com absolutamente nenhum interesse, nem aplauso, nem aplauso. Aí ele continua: se ele, o homem de bem, interroga a consciência, a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo, que aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma conversa com você mesmo. O autoconhecimento é você se colocar no banquinho e começar a conversar com você. Então, pergunta a sua própria consciência, perguntará a si mesmo se não violou essa lei. A lei de amor, qual é? Justiça, amor e caridade. Se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Muitas vezes a gente despreza. Aparece a oportunidade de a gente ser útil, a gente faz conta que não está nem vendo. Dá uma viradinha assim que é para não. Então, essas perguntas, elas devem fazer parte, a gente deve anotar e colocar ao lado da nossa cama. E fazer essas interrogações aqui, ó. Perguntará: eu violei a lei do amor hoje? Eu fui justo?
Eu fui caridoso? Eu amei, ou seja, eu cuidei? Primeira pergunta. Segunda, eu pratiquei o mal com alguém? Terceira pergunta, eu fiz todo o bem que podia? Ou eu desprezei o bem que eu poderia ter feito e não fiz? Olha, quem é servidor público, quem atende o público, tem uma oportunidade espetacular de exercitar o bem, ainda sendo pago para isso. Quantas vezes a gente, como servidor público, a pessoa chega, às vezes longe, cansado, com frio, lá em Manaus é com calor, aqui com frio, e você diz assim, ó, acabou a ficha, a senhora tem que vir 5 horas da manhã. Não entendeu. Não entendeu. Mas se é uma conhecida, tu dá um jeito. Entende? Somos nós. Parece que a gente tem prazer de dizer não. Acabou. Não posso. Volte amanhã. O próprio trabalho profissional da gente, a gente deve viver Jesus lá dentro. Não é só na casa espírita, a gente não pode ser espírita de final de semana. Faz sopa, faz não sei o que no final de semana e tal. Pronto, segunda-feira tu volta a ser o fariseu de sempre. Não dá. Não cabe, a gente não tem mais tempo para esse tipo de mentira. É hora de nós pegarmos o Evangelho e deixarmos de negar Jesus. É hora de nós vivermos Jesus no local que nós estamos, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, seja no centro espírita. Essa outra pergunta. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? É essa daqui. Se ninguém tem qualquer queixa dele. O povo não gostava de Jesus. Porque Jesus dizia, sepulcro caiado. Quem que não gostava de Jesus? Os fariseus. Porque a sombra jamais vai gostar da luz. A sombra se irrita profundamente com a presença da luz, que incomoda, até dói. Então não tinha como a sombra gostar de Jesus. Os fariseus não gostavam de Jesus. Mas a pergunta é, interroga a tua consciência. Se eu interrogar a consciência e saber que alguém tem algo contra mim, mas eu pergunto, eu fiz? Eu dei motivo? Enfim, se fez a outrem tudo que gostaria que lhe fizesse. Então, quando Jesus diz assim, faça ao outro que tu gostaria que tu fizesse, se tu estivesse com ele. Como é que é isso, Senhor? Segue essas perguntas aqui. Se nós chegarmos ao final da noite e fizermos essa autoavaliação, a gente começa a se descobrir. A gente começa a saber quem somos. Tem mais. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Vamos pegar isso aqui? Tem fé em Deus. Fé é se entregar 100%. Vou dar um exemplo de fé. O alpinista se perdeu, escureceu, e ele, desesperado, acabou caindo numa ribanceira, não tinha noção de altura, e alguma coisa do cinto dele engatou. Ele caiu, aquilo engatou. E aí, quando engatou, frio, se ele permanecesse ali, ele iria morrer. Então, ele pede ajuda de Deus. Meu Deus, me salve, eu não quero morrer. E a voz disse assim, corta o cabo. Mas ele estava sendo sustentado pelo cabo. Corta o cabo. Amanheceu o dia, o helicóptero chegou, encontrou um alpinista morto, congelado, a menos de 1 metro do chão.
Vamos viver a Covid? Vamos lembrar a Covid. Como nós ficamos na Covid? Desesperados dentro de casa? Brigando com todo mundo para ninguém entrar em casa? Borrifando álcool? Desesperado? Ali nós tivemos um teste para saber como nós espíritas estamos. Então, quando ele diz tem fé em Deus, na bondade de Deus e na sua justiça, a gente acha o quê? Que as pessoas que morreram, Deus não foi nem justo nem bom? Acaso a morte é uma punição ou uma libertação? Acaso nós que ficamos somos os quindim de Deus? Não. Quem ficou aqui porque ainda tinha muita coisa para fazer e estava todo enrolado. Os que foram que já estão se preparando para voltar num mundo melhor do que o nosso que nós estamos. Mas quantos de nós achamos que a vida estava só nas nossas mãos? E que Deus não estava sendo justo? Então quem tem fé, corta a corda. Senhor, eu vou me cuidar, mas se for da tua vontade, que seja feito. O que o Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente, quando ora, a gente quer que faça a vontade de quem? Gente, a gente barganha com Deus. A gente diz, meu Deus, se o Senhor atender isso, eu dou 10 cestas básicas por um ano, Senhor. Isso é uma falta de respeito. Você está barganhando com o Pai? Como se caridade fosse bom para Ele, não é para nós. A caridade é um recurso para a gente desenvolver a capacidade de amar, de sair da animalidade, porque você não vai ver nenhum animal fazendo caridade. Você não vai ver um animal dividindo o ossinho dele com o outro. Então a caridade é um exercício para a gente se tornar humano. Tem fé em Deus, seja feita a tua vontade. Pensa tu fazer uma oração, tu doente, ou um parente seu, ou um filho seu, e você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Que seja feito o melhor, porque eu não sei o que é melhor, Pai, mas o Senhor sabe. Se for para eu ficar, que assim seja. Se não for, eu entrego-me a minha alma em tuas mãos. Isso é confiar. E na justiça, Deus é justo. Se a coisa não aconteceu como você queria, Deus sabe, Ele é justo. É nessa medida que você merecia, nem mais e nem menos. Por exemplo, quando eu digo boa sorte, eu estou dizendo que Deus não é justo. Você está à mercê da sorte. A minha irmã diz, foi sorte, né? Eu digo, não, mana. Misericórdia de Deus e talvez merecimento seu. Mas sorte não existe para o espírito. Se a gente ler a obra Conduta Espírita, a gente vai entender muito bem que não se fala boa sorte. Mas sim, seja feita a vontade de Deus. Ah, eu consegui? Mérito seu, bondade de Deus. Porque Deus é justo. Então, quando nasce numa condição difícil, Deus é justo. Todos nós estamos subordinados à lei. Olha a próxima. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete, isso é a fé, à sua vontade em todas as coisas. Se submete. Eu digo, gente, nós estamos no corpo humano. É uma máquina. E toda máquina material tem começo, meio e fim. Eu não posso iludir que todas as vezes que eu for fazer um exame, essa máquina vai estar sempre ok. Pode acontecer de um dia eu ir e dar o resultado que eu não quero. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete à sua vontade em todas as coisas. Quantas vezes a gente se revolta com a doutrina? Mas como que isso aconteceu comigo? Eu sou espírita.
desculpa, eu faço tanto bem, por que comigo? E a pessoa se revolta e vai embora. Quer dizer que estava aqui para fazer troca com Deus? Eu estou aqui, se eu troco, não pode acontecer nada comigo. Ué? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai evoluir se nós não passarmos pelas provas? Pelos testes da vida? Então a gente diz, ok, resultado não é muito agradável, né, doutor? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? O que a medicina fala? Vamos nós. Mas não ficar se lamentando e muito menos se maldizendo e muito menos questionando Deus. Porque muitas das vezes a falta de cuidado com o corpo nos leva a determinadas enfermidades. O homem de bem, ele tem a fé no futuro. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Essa fé no futuro não é o futuro de 2030, 2040, não. É o futuro espiritual. Porque disse Jesus que a felicidade não é deste mundo. Então, se eu tenho a fé no futuro, eu não vivo na terra como um materialista. Como é que eu vivo? Coloco os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente sai de casa de manhã e diz, não deu nem tempo de fazer a prece. Os bens temporais acima dos bens espirituais. O bem que eu faço são bens espirituais. Mas quanto é que eu vou perder nisso aí? Se eu fizer isso aqui, quanto que eu vou perder? Se eu for para ali, eu vou deixar disso, eu vou perder quanto? Então eu estou sempre calculando. Logo, se eu estou sempre calculando, eu estou colocando os bens temporais, que é da terra, acima dos bens espirituais. Quantas vezes família se dilaceram por conta de dinheiro, por conta de herança, por conta de divisões? Abandona os bens espirituais para obter os bens temporais, detalhe, que vai ficar tudo. E os bens espirituais, esses são eternos. Mas como a gente é cantando, a gente dá muito valor aos bens temporais do que aos bens espirituais, que são bens eternos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades da vida, vicissitudes são dificuldades. Todas as dores, todas as decepções. Gente, Jesus conviveu com 12, dormia na casa de Pedro, conversava com os 12 todo dia, saía para pregar. Jesus conversava com os espíritos. Quantas vezes Jesus fez desobsessão? Quem és tu? Chama-me legião, pois somos muitos. E Jesus disse, pois legião eu te digo, sai dele. Quantos diálogos? Quantas curas aqueles 12 viram? Caiu na própria armadilha da ganância, que foi Judas. E os demais, todos fugiram. Jesus ficou só, entre aspas. Mas dos amigos da terra não tinha ninguém. Não que não o amassem, mas porque tiveram medo. Eles estavam prontos para lutar, mas não estavam prontos para se entregarem sem luta, sem grito, sem armas. Todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Ninguém passa por uma dor moral se não for uma expiação, ou seja, reparando o mal que fez. Presta bem atenção nisso. O perdão que eu preciso dar, quase sempre é o perdão que eu preciso receber. Muitas vezes, o que eu fiz lá atrás, lá em outra existência,
nessa encarnação, eu passo por uma expiação, eu passo pela mesma dor. O que eu fiz com outrem, hoje eu passo alguém fazendo comigo. E como é que eu vou perdoar minha própria consciência? Liberando perdão. Por isso é que Jesus diz que nós não devemos julgar o nosso semelhante e devemos perdoar 70 vezes 7 é quantas vezes eu me senti magoado. O perdão, ele é necessário porque eu me magoo. A partir do momento que eu não mais me magoar, não haverá mais necessidade do perdão. Perdoar dá muito trabalho, porque o perdão, ele parte do princípio que eu estou com ódio, que eu estou com raiva, que eu estou magoado. Depois que esses sentimentos estão em nós, realmente é muito difícil perdoar. Então, quando se fala do perdão, quantas vezes for necessário. Enquanto você se magoar, aí vai dizer, o outro não muda. E eu te digo, nem tu. Porque você ainda continua se sentindo magoado pelas mesmas coisas. Eu estou há 30 anos com esse homem, e esse homem faz isso. Eu digo, e tu estás há 30 anos reclamando da mesma coisa. Ele não mudou, mas você também não. Todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Murmurar é gastar muita energia. Se tu viu que o tapete está torto, dá torto o tapete. Não reclama, vai lá e conserta. Não está te incomodando? Vai lá e conserta. Reclamar é jogar energia fora. Porque tu vai fazer, mas antes tu reclama. Reclamou, gastou energia. Guarda energia para fazer, para corrigir. Porque a gente precisa guardar muita energia. E quando eu reclamo, para tudo. Ai, tá muito frio. Ai, tá muito calor. Ai, esse trânsito tá insuportável. Ai, esse som tá muito alto. Ai, esse aqui tá muito sujo. Ai, eu deixei isso. Ai, eu deixei aquilo. Ai. Quanta energia a gente está jogando fora? Então não faz, né? Cala a boca. Vai lá e faz. Não está incomodado? Vai lá e faz. Pronto. Gente grande faz assim, gente pequena reclama. Não murmura. Aceita tudo sem murmurar. E a gente vai viver bem melhor, gente. Vai ficar um ambiente mais agradável dentro de casa. Né? Não vai estar ninguém reclamando. Tudo se faz. Pronto, acabou. O mundo, muitas vezes, é um inferno. Mas somos nós que transformamos ele em inferno. Muitas vezes, a nossa casa é um ambiente desagradável. Mas somos nós que fazemos da nossa casa um ambiente desagradável. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as opções, aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Olha que lindo. Faz o bem pelo bem. O que é isso? Faz o bem pela alegria de estar fazendo, sem esperar nenhum reconhecimento. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E paga, gente, não é só dinheiro. Tem várias formas de você receber pagamento. Retribui o mal com o bem. Pensa, alguém te fez o mal e você retribuir com o bem. Como é que é isso, tia? Tia sou eu. Como é que a gente pode fazer uma coisa dessa? A pessoa está fazendo mal e a gente está retribuindo bem? Quando eu não retribuo o mal, isso já é um bem. Quando eu não desejo mal a outra, isso já é o bem. E se a pessoa precisar eu atender, isso já é um bem. Então, não se pede para que eu viva com quem me faz o mal, beijando e abraçando, em hipótese alguma. Mas com que a gente possa não retribuir o mal com o mal. E sim retribuir com o bem. Retribui o mal com o bem e toma
a defesa do fraco contra o forte. Então, quantas vezes a gente não busca estar ao lado do forte, do poder, para a gente se dar bem, abrindo mão muitas vezes de defender o mais fraco? E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Por mais que eu tenha um interesse nisso, não é justo. Sacrifica o seu interesse. Então aqui nós temos alguns pontos do homem de bem. Não é do espírito puro. Não é do espírito crístico. Não é para ser Jesus, é para ser um homem de bem. Que nós devemos lutar todos os dias, nos sacrificar para colocarmos em prática o que nós ouvimos hoje. Por quê? A qualquer hora o tempo acaba. A qualquer hora tudo muda e a gente tem que voltar para casa. E aí perguntamos, o que iremos levar nessa nossa bagagem? As conquistas morais. A capacidade de amar. Lembrando, nós aqui, o que nós somos, o que nós estamos, nós emitimos o que somos. Nós exalamos a nossa condição mental. Nós temos parceiros que estão conosco a nível espiritual. E ao sair do corpo, nós vamos nos deparar. Quem são esses nossos parceiros? Que sejam bons espíritos. Mas para isso nós temos que ser bom. Foi bom? Acabou. Nós iremos conduzir a prece? Você quer falar? Podemos? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e nós iremos declamar o Cristo Consolador, que está no nosso Evangelho. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com caridade. Ditosos serão 100 vezes mais. Ditosos serão os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vinde a mim, bons servidores, vós que calastes os dissabores. Vinde a mim, servos fiéis, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros no reino
mais um chamado, mais uma lição, mais um convite, mais uma advertência. É hora, divino amigo, de nós despertarmos do sono pesado, da acomodação e começarmos, Senhor, a te respeitar, a não mais te negar em nossas atitudes. Nós agradecemos infinitamente, Senhor Jesus, por toda essa semana, por todo o trabalho em compartilhar o pouco que sabemos, em termos sido instrumento do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nos conduziram nesse trabalho. E se algo te pedimos, Senhor, ainda, abençoa esse país, esse Brasil tão sofrido, Senhor. Dá-nos força para que possamos honrar com a pátria do Evangelho.